Boa noite na paz de Jesus Cristo. À igreja local, aos irmãos que estão em conexão conosco, que Deus abundantemente os abençoe através da exposição da sua substanciosa palavra. Irmãos, vamos lembrar que nos dias 26 e 27 de maio acontecerá o encontro em Junqueirópolis, encontro das congregações do campo, dos nossos obreiros, confraternização da mocidade, nos dias 26 e 27 de maio, Junqueirópolis. Eu creio que vamos ter um bom tempo na presença de Deus. O nosso assunto, como foi anunciado no site, o tema será mistério da Trindade ou da piedade. Alguém pode pensar, o pastor pregar isso para a igreja? Eu sei que isso é rudimento. E Paulo disse em Hebreus capítulo 6, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Leva-se em consideração que eu não estou pregando somente para a igreja. Estou pregando para uma audiência invisível. E essa mensagem vai para o YouTube. E sem dúvida será um evangelismo. Em DVD ela circulará pelo Brasil, semeando a semente, levando luz acerca da unidade de Deus. Portanto, eu estou atendendo uma direção do Espírito. Vamos ficar em pé para a leitura bíblica. Após a leitura, eu vou pedir à irmã Michele para cantar o seu hino. Primeiro, a carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Pai, a exposição das tuas palavras dá luz. E nesses dias de densas trevas, a tua palavra tem brilhado como uma luz. Está profetizado em Zacarias capítulo 14, versículo 7, que no entardecer haveria luz. A luz do entardecer, a palavra revelada, iluminando os eleitos do Senhor para o arrebatamento que se avizinha a cada instante. Te agradeço pelo privilégio, pela comissão de falar a tua palavra ao teu povo, às tuas ovelhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. O sol já se declina, já é o final do dia, está cumprida a predição do profeta Zacarias. Diz que no tempo da tarde uma luz haveria.
luz já raiou, é a mensagem que ecoou da boca de um profeta, o mensageiro deste dia. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz. É o sinal mais evidente da volta de Jesus. O Elias que Jesus falou restauraria tudo, afinal é o irmão Brana que nos chamou de volta à palavra original. Este Elias não é o tisbita, João Batista, nem Eliseu. Ele é a quarta criatura, a águia voando nas alturas, nos levando a mensagem segura ao lar que Jesus nos prometeu. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz. É o sinal mais evidente da volta de Jesus. Graças a Deus. A Bíblia começa com Deus e não com argumentações filosóficas da sua existência. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Admitir a existência de Deus é uma verdade básica que deve estar em todos os corações. O salmista disse no livro dos Salmos, capítulo 14: os nécios dizem em seu coração: não há Deus. Tiago afirmou no seu capítulo 2, versículo 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. São Paulo disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus
tenham fé, acreditando que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A criação testifica inquestionavelmente do Criador. Aos Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque a sua divindade, bem como o seu eterno poder, claramente se entendem e se veem pelas coisas que são criadas, para que por elas eles fiquem inexcusáveis. No Antigo Testamento, um dos nomes de Deus é Elohim. Os teólogos apanham essa palavra, Elohim, e argumentam que ela é um substantivo na forma plural. Com isso, eles tentam provar mais de uma pessoa na divindade. A palavra Elohim significa aquele que existe por si mesmo, não aqueles que existem, e sim aquele que existe por si mesmo, o autoexistente. Livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que criasses a terra, ou que formasses os montes, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Elohim, um substantivo numa forma plural, é em relação aos ofícios, as três manifestações do mesmo Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos analisar pelo aspecto analógico. O tempo tem três etapas: passado, presente, futuro. Mas o tempo é um só. A água é conhecida em três estados: líquido, sólido, gasoso. Mas é a mesma água. É o mesmo Deus em três manifestações. Que nos chamem de modalistas. Eles nos acusam de modalistas, porque dizem, eles acreditam em um só Deus em três modos. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, por todos, Filho, em todos, Espírito Santo. Vamos para o campo da história da igreja. Lá pelo ano 318 da era cristã, um certo homem chamado Ário, estudioso, notável, passou a defender a seguinte ideia: que Jesus é um ser criado por Deus, menor do que Deus, maior do que os anjos. Essa ideia ele passou a defendê-la. Os que assim acreditam são arianistas, porque vem de Ário. Eu vou citar uma ordem teológica existente, conhecida em nossos dias: Testemunhas de Jeová. Essa ordem teológica
atribui inferioridade ao filho em relação ao pai. E para dar sustentação à sua teoria, em sua Bíblia, tradução do Novo Mundo, mudam o original de São João capítulo 1, versículo 1. O original é assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ouça como está na tradução do Novo Mundo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, com letra minúscula. Então existem dois deuses, um Deus maior e outro menor. Negar a divindade de Jesus Cristo é uma heresia. Nós não temos dúvida alguma que os apóstolos, em suas cartas, em seus ensinamentos, mostraram que Jesus Cristo é Deus. Vamos citar algumas escrituras. Aos Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eterno. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Carta de São Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns, acerca dos quais já estava escrito: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam ao Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é Deus. Agora, para fazer oposição a Ário, levantou-se um outro estudioso das Escrituras chamado Atanásio. Atanásio defendia o pensamento que hoje está generalizado em quase todas as igrejas evangélicas, começando pelo catolicismo romano. Atanásio defendia Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas distintas, formando um só Deus. O então imperador de Roma, Constantino, entra na polêmica. A igreja convida os representantes da igreja para um concílio. Esse concílio aconteceu em Nicéia, no ano 325 da nossa era. Nesse concílio estavam 318 bispos para discutirem sobre as duas ideias. Ário, sustentando que só o Pai é Deus e que o Filho ocupa uma posição de inferioridade em relação ao Pai, e a doutrina, o pensamento defendido por Atanásio, que Pai e Filho são de idêntica substância,
Pai, Filho e Espírito Santo, formando um só Deus. Prevaleceu o pensamento de Atanásio, nascendo assim a doutrina das três pessoas distintas, a doutrina da Trindade, como eu já disse, defendida por quase todas as igrejas evangélicas, encabeçadas pelo catolicismo romano. Vamos mostrar à luz das Escrituras Sagradas que Deus não é trino, Deus é uno, Deus é único. Inclusive, os judeus não aceitam a teoria de que há três pessoas em Deus. Eles conhecem muito bem o mandamento contido em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que eu falo hoje. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Se Ele é único, não tem outro. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém escapa das minhas mãos. Esse Deus único revelado no Velho Testamento se manifestou, ele entrou nessa dimensão, ele entrou no mundo, e para entrar no mundo ele necessitou de um corpo. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas corpo me preparaste. Este corpo foi gerado em um ventre virgem, o ventre de Maria, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando o evangelista São Mateus fazia reconhecimento de que essa profecia havia se cumprido por ocasião do nascimento de Jesus, mencionou em seu evangelho, capítulo 1, versículos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que da parte do profeta fora dito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu sei que os trinitarianos dirão: nós não temos nenhuma dúvida em admitir que Jesus foi Deus conosco, mas a segunda pessoa de Deus. Não, Jesus é a pessoa única de Deus. Inclusive, prerrogativa que é de Jeová do Velho Testamento foi usada por Jesus o Filho. Relacionem Isaías capítulo 44, versículo 6, com Apocalipse capítulo 2, versículo 8. O que é que está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 6? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim
não a Deus. Esse é Deus falando. É o Jeová do Velho Testamento falando. Ouçamos como Jesus usou a mesma prerrogativa. Apocalipse, como eu já disse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. É claro que quem foi morto e reviveu é Jesus Cristo. Portanto, Ele é a pessoa de Deus. Foi Deus tabernacularizado, Deus corporizado. O corpo de Jesus foi a manifestação do Deus do Velho Testamento em forma humana. Toda a plenitude estava nele. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ainda Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vejam bem, o evangelista São Mateus é claro, é explícito no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com um varão, cujo nome era José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui, os teólogos ficam emaranhados. Por quê? Se Jesus é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro, como pode o terceiro gerar o segundo? Vocês não são tão inteligentes, teólogos? Vocês não têm a mente tão fértil, tão polida pela teologia? Analise isso. Vocês não podem negar que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Porque a Escritura que diz, Mateus 1,18, que o que estava em Maria era do Espírito Santo. Que ela concebeu do Espírito Santo. Como pode o Espírito Santo, o terceiro, gerar Jesus, o segundo? Vocês veem a confusão da doutrina da Trindade. O Espírito Santo gerou Jesus. Maria concebeu do Espírito Santo. É uma coisa óbvia que se uma mulher concebe de um determinado homem, o pai da criança é aquele de quem ela concebeu. O pai do corpo chamado Jesus é o Espírito Santo. Agora, eu chamo a atenção de vocês para isso, para vos ajudar na iluminação do vosso entendimento. Em São Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17, nós vamos encontrar o batismo de Jesus. E quando Jesus foi batizado ao sair das águas, o Espírito veio sobre ele como pomba. Portanto, o Espírito desceu para habitar em Jesus. Vocês concordam com isso? Dizem amém? O Espírito Santo desceu para habitar em Jesus. Desceu como pomba. E quem Jesus disse que habitava nele? São João capítulo 14, versículo 10. As palavras que eu vos tenho dito, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não foi o Espírito Santo que desceu para habitar nele?
como pomba. No entanto, ele disse: o Pai que está em mim, porque o Espírito Santo é o Pai. Jesus não tinha dois pais, um que o gerou e o outro a quem ele chamava de Pai. Alguém argumenta em São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, aquela passagem, Jesus interrogou: o que dizem os homens ser o filho do homem? E depois perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro acertou: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus disse: não foi a carne e o sangue que te revelou, Simão Bar-Jonas, mas meu Pai que está no céu. Alguém diz assim: olha, se Jesus disse o Pai que está nos céus, então por que ele, Jesus, estava na terra e o Pai lá em cima? Mas e quando ele disse em São João, capítulo 14, versículo 10, o Pai que está em mim, ele tinha dois pais, um no céu, outro nele? É que Deus é onipresente. Ele abarca todo o espaço. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto e não Deus de longe. Esconder-se-ia alguém esconderijo, de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor? Esse grande Deus, Espírito, como Espírito, ele não podia ser visto. Eu estou aqui com a mensagem do profeta de Deus, irmão Brana, intitulada Vida. Parágrafo 59. A grande fonte de toda a eternidade era aquele Espírito, o Espírito Deus, de amor, alegria, aquele Espírito de honestidade, aquele Espírito da verdade. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era a teofania, o corpo do grande Deus Jeová, um corpo celestial. Por isso que em São João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, Logos, da existência do Pai, saiu o corpo, a teofania. Teo é Deus, fania é uma manifestação corpórea. Somente em uma manifestação corpórea Deus podia ser visto, pois como Espírito ele nunca foi nem será visto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que ele só tem imortalidade e habita na luz inacessível, que olho nenhum viu e nem poderá ver. Então, continua o irmão Brana dizendo assim: esse é o Logos, que saiu de Deus, um corpo, e aquele corpo, aquela teofania se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Aquela teofania se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Por que que o evangelista São João afirmou no seu capítulo 1, versículo 18: Deus nunca foi visto por homem algum? O Filho que está em seu seio, este o revelou.
a teofania que estava no seio de Deus, o Logos, aquele corpo celestial, aquele corpo que se manifestava, que descia e se manifestava aos homens. Abraão viu Deus naquele corpo. Em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18, lhe aparece Melquisedeque, trazendo-lhe pão e vinho, para o qual Abraão deu o dízimo de tudo que possuía. E se você lê em Hebreus capítulo 7, Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem princípio, nem fim. Era Deus em teofania. Por isso que em São João, capítulo 8, a partir do versículo 56, vocês encontram o seguinte: Jesus disse para os religiosos: Abraão se alegrou por ver o meu dia. Por quê? Porque Abraão viu a teofania de Deus que converter-se-ia em Jesus Cristo. Os religiosos disseram: tu não tens nem 50 anos e dizes conhecer Abraão? Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou. Pergunto eu, quem usou essa expressão lá no Velho Testamento? Quem disse eu sou? Foi o grande Jeová, foi o grande Deus. Em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13, Moisés pergunta: chegando eu aos filhos de Israel e dizendo-lhes: o Senhor me apareceu, e eles me perguntam: quem é esse Senhor? Que lhes direi? Deus disse: diga a eles, o eu sou me enviou a vós. Eu sou. Jesus usou a mesma prerrogativa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que ele declarou ali? Eu sou o Deus do Velho Testamento, manifestado em carne. A teofania de Deus que converteu-se em carne, em Jesus Cristo. No Evangelho de São João, capítulo 14, a partir do versículo 6, vão captando, vão ouvindo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Oh, gente! Nós conhecemos a Jesus, por isso nós conhecemos o Pai. Vamos captando isso. Eu estou citando Bíblia, estou citando a palavra de Deus. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o tendes visto. Então os discípulos viram o Pai. Viram o Pai em quem? Em Jesus. Filipe, que não entendeu: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Será maravilhoso nós ver o Pai, que privilégio. Mostra-nos o Pai, o Senhor nós já conhecemos. Se o Pai fosse uma pessoa distinta, Jesus teria dito o seguinte para Filipe: Filipe, seu apressadinho, não é hora de você conhecer o Pai ainda. Aquele dia lá na glória, você vai ver o Pai assentado no trono, você vai me ver ao lado do Pai.
E o Espírito Santo, como terceiro, também no seu lugar ali, né? Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido, Filipe. Porque somente não me conhecendo é que você fala isso aí, ué. Somente não me conhecendo é que você faz esse pedido. Mostra-nos o Pai. O Pai está aqui. As minhas mãos são as mãos do Pai. A minha cabeça é a cabeça do Pai. Os meus olhos são os olhos do Pai. A minha boca é a boca do Pai. O meu tórax é o tórax do Pai. Minhas pernas são as pernas do Pai. Meus pés são os pés do Pai. Quem vem a mim? Meu Pai! Isso é luz. Luz maravilhosa da palavra. São João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Dirão os trinitarianos, é claro. Marido e mulher também são um. É a unidade composta. Marido e mulher se tornam uma só carne, sim. Efésios capítulo 5, versículos 31, 32. Deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois numa só carne. Grande esse mistério e tal. Digo a respeito de Cristo da igreja. Porém, é a unidade composta. O marido não pode dizer: quem vê a mim, vê a minha esposa. Vocês estão me vendo aqui, não estão? Vocês estão vendo a irmã Michele? Em mim? Não. Devido à individualidade, eu sou um, ela é outro ser. Mas Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Oh, coisa maravilhosa. Em São João, capítulo 10, versículos 28 e 29, Jesus, falando acerca das suas ovelhas, disse assim: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ô Jesus, espera aí. No versículo 28, nós estamos nas mãos do Senhor. No versículo 29, nas mãos do Pai. Versículo 30, eu e o Pai somos um. Mãos de Jesus, mãos do Pai. Sangue de Jesus, sangue de Deus. O sangue de Jesus é sangue de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Alguém disse que teria tido uma visão e que foi no céu e ali viu as três pessoas distintas. Eu não duvido que a pessoa teve essa visão, mas ela é falsa. Visão, profecia, pregação, tudo tem que passar por esse filtro aqui, ó. A Bíblia. Se não passar por esse filtro, ela é falsa. Isaías capítulo 8, versículo 19. Versículo 20, retificando. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então nós temos que falar segundo a palavra. 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Eu fico com a visão de João, porque João foi levado
E ele viu um trono e um assentado no trono. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. E eis que eu fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Não dois, não três, mas um assentado no trono. Alguém questionou, mas Estevão viu Deus e Jesus. Não, senhores. Leia cuidadosamente Atos 7, no final de Atos 7. Quando Estevão, já prestes a partir, ele levantou os olhos e disse: eis que eu vejo os céus abertos. Eis que eu vejo os céus abertos. Vejo a glória de Deus. E Jesus, assentado à sua direita. Direita quer dizer poder. Destra quer dizer poder, autoridade. Mateus 28, 18. É-me dado todo poder no céu e na terra. Não diz ali que ele viu Deus e Jesus. Diz que ele viu a glória de Deus e Jesus. Porque Deus, sendo espírito, ali no trono onde se concentra a divindade, a plenitude da divindade de Jesus, há um fulgor muito grande, um resplendor muito grande. Estevão viu essa glória ali, essa glória que está na face de Jesus Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como a palavra revelada é maravilhosa, gente. Portanto, nós encontramos três manifestações em um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três não concordam num, são um. Analise em primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: Espírito, água e sangue. E esses três concordam num. A diferença entre os três que testificam no céu e os três que testificam na terra é que os três que testificam no céu são um. Os três que testificam na terra concordam num. Porque você pode ter a água e não ter o sangue. Você pode ter o sangue e não ter o Espírito. Você pode ser justificado e não ser santificado. Você pode ser santificado e não ser batizado com o Espírito Santo. Mas você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Aleluias! Você não pode ter o Espírito Santo sem ter Jesus Cristo. Ora, quem que habita em você não é o Espírito Santo? O teu corpo não é o templo do Espírito Santo. No entanto, a Bíblia não diz que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, o Espírito Santo. São João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. O Espírito Santo é Cristo em você. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Cristo em você. Eles analisam muito o pronome, mas esquecem do verbo. Essa que é a verdade. Analisam o pronome, mas esquecem do verbo. São João 14,
versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outra maneira de se manifestar, não era mais em carne. Analise bem o verbo, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Quem habitava com os discípulos era Jesus Cristo, e o que habitava com eles estaria neles. Está em você agora, irmão, irmã. Graças a Deus, graças a Deus, pela revelação que Ele tem nos dado. Vamos para São Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 19. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Dirão os trinitarianos: olha, se Ele disse é-me dado, então teve outro que deu para Ele. Mas esse outro deu todo o poder para Ele e ficou sem. Onde está Deus então? Onde está o Pai impotente? Todo o poder está com Jesus Cristo. É-me dado todo o poder, porque Deus está em Jesus. Jesus é o corpo de Deus. Jesus é a pessoa de Deus. Igreja, no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 16, versículo 2, Deus disse assim: então oferecerás ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas, no lugar que eu escolher, para ali fazer habitar o meu nome. Aquele lugar no Velho Testamento era um tipo de um tabernáculo de carne que Deus faria habitar o seu nome. No Velho Testamento, Deus era apenas chamado de Senhor. Êxodo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Mas quando Ele se tabernacularizou em Jesus, então o seu nome humano foi Jesus, associando-se com o Senhor, Senhor Jesus. E quando o Espírito Santo veio naquele corpo, Cristo ungido, Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo, esse nome cobre a tríplice manifestação da divindade. Essa verdade é capaz de te curar nessa noite. Atos 2,36. Saiba com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor Jesus Cristo. Gente, ouçam como Jesus orou em São João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens. Ele manifestou o nome do Pai, e não houve outro nome manifesto a não ser Senhor Jesus Cristo. Ele disse em São João ainda 17, versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ô Pedro, vem cá um pouquinho. Você conhece o nome do Pai? Claro, conheço. Jesus fez eu conhecer o nome do Pai. Qual? Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, pelo que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o nome do Pai. E você, Paulo, que me diz grande erudito, grande mestre, maior expositor da palavra,
Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Versículo 10, 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ora, se o nome de Jesus está sobre todo o nome, se Jeová é nome, o nome de Jesus está acima. Uma testemunha de Jeová achou ruim. Falou: que é isso? Que barbaridade. Uma barbaridade. É a Bíblia. Filipenses 2,9. O nome de Jesus está sobre todo nome. Então Jesus, primeiro ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele mostrou com aquilo: tudo que a divindade é está em mim. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três títulos concentram-se em mim. Aí disse: ide ensinai todas as nações. Já que Pai está aqui em mim, Filho está aqui, Espírito Santo está aqui, esses três títulos, então ide ensinai, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é o nome dele! Oh, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Você pensa, São Lucas também escreveu. Não foi só Mateus. São Lucas escreveu usando outras palavras no capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Primeiro batismo, oh, coisa maravilhosa. O Espírito Santo foi derramado. Oh, eu sou pentecostal, eu creio na experiência de Atos 2. Eu também creio, eu também sou. Oh, pentecostais. Quando o Espírito Santo veio lá em Atos 2 e provocou aquele barulho, Pedro evangelizou e batizou quase 3.000 pessoas em nome de Jesus Cristo. Seja um pentecostal primitivo. São Pedro pregou para aquela multidão. E o povo ávido pela salvação, porque o Espírito Santo provocou desejo da salvação. Nessa noite, o Espírito Santo pode provocar em você desejo de ser salvo. Você sentir vontade de ser salvo, de ter uma experiência com Deus. E aquelas pessoas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Isso significa que Pedro respondeu em nome dos demais. Quando você diz, pregador, inescrupulosamente, ignorantemente, que Pedro errou, você está dizendo que todos os apóstolos erraram, porque a pergunta foi feita a Pedro e aos demais apóstolos. E quando você diz que os apóstolos erraram, você esbarra em São João 15, 20, porque Jesus disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Como que para obedecer Jesus, obedecer os apóstolos? 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Pedro então: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Foram os primeiros irmãos batizados em nome de Jesus Cristo. Aí Satanás lança uma perseguição contra a igreja, mas o tiro saiu pela culatra,
porque os irmãos foram dispersos, e onde eles iam, eles disseminavam a palavra, semeavam a semente. Chega Filipe em Samaria. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Dificilmente hoje, né, haveria grande alegria em uma cidade por causa do evangelismo. A grande alegria por causa do futebol, esse Deus maligno, olímpico. A grande alegria por causa do carnaval, essa festa diabólica. Mas a alegria na cidade por causa de um avivamento, por causa de um evangelismo. Mas se não há na cidade, há em você, há em nós. Nós estamos aqui nos alegrando com a palavra de Deus. Filipe evangelizou, expulsou demônios, curou enfermos e batizou as pessoas, sabe como? Em nome do Senhor Jesus. A notícia chega em Jerusalém. Samaria recebeu a palavra de Deus. Que coisa preciosa. Os apóstolos se reuniram e enviaram Pedro e João. Isso mostra que Pedro não era papa, coisa nenhuma. Pedro não era o bispo geral. Ele não era a cabeça nicolaíta, porque se ele fosse a cabeça nicolaíta, o chefe, o maioral, ele não seria enviado. Chefe não é enviado, chefe envia. Ele foi enviado juntamente com João, para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, versículos 14, 15 e 16. A minha alma se alegra com essa verdade. Nós vamos saltar para Atos 10. Cornélio era mais crente do que muitos crentes hoje, tá? Muitos crentes hoje se jactanciando que não precisam mais de nada, enquadrados em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, eles não têm o que Cornélio tinha. Sincero, temente a Deus, dava esmolas, orava, tudo aquilo chegou a Deus. Deus mandou um anjo, o anjo apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, tuas esmolas chegaram até Deus, tua oração, mas te falta uma coisa. Ora, o que é que falta em um homem? O que é que faltaria em um homem? Que a oração dele era ouvida, as esmolas dele chegavam a Deus. Eu já sou crente, eu não preciso mais de nada. Vai pregar para pecador. Alguém disse para mim um dia: por que você não vai pregar para pecador? Eu falei: é o que eu estou fazendo. E o pior pecador que existe, o pecador religioso. Sendo que pecador é só quem acende um cigarro e põe na boca parecendo uma chaminé soltando fumaça. Pecador é só quem manda goles e mais goles de cachaça. Quem vive na prostituição, é só esse que é pecador. E o pecado de dividir Deus em três. E o pecado de apanhar pão com fermento e falar que é o pão da ceia. Quando Deus disse em Êxodo 12, 15, para oferecer a Deus pão sem fermento na Páscoa. E Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5, do versículo 7 ao limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como pois estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluias. O anjo disse: eu não vou falar para você, Cornélio, o que é que te falta. Eu não tenho comissão para isso. Mas lá na casa de um tal Simão Curtitula, em Jope, tem um que também se chama Simão Pedro. Você chama ele que ele fala para você o que você tem que fazer. O batismo no nome de Jesus Cristo é herético. Um anjo vindo do céu
diria para Cornélio chamar Pedro, para Pedro pregar um batismo herético para ele? Abra os olhos, gente, laodiceianos! São Pedro foi. Cornélio havia convidado muita gente, a casa estava cheia. E Pedro chegou, pregou, e o Espírito Santo caiu através da palavra. Eu creio que o Espírito Santo pode cair através da palavra. Ô gente, é o que eu digo, não põe regra para Deus não. Não põe costume para Deus não, porque Deus é máquina, é muito grande para estar dentro de caixinha medíocre de homem, de costume. Deus age como Ele quer agir. Lá em Samaria precisou Pedro e João ir orar para eles receber o Espírito Santo. Lá em Atos 10 não precisou de orar para receber o Espírito Santo. Só de ouvir a palavra o Espírito Santo caiu. Deus age como Ele quer. Deus não é padronizado. Deus não é uniforme. Deus é multiforme. Por isso eu creio que uma pessoa sara só em ouvir a palavra. E eu creio que você mesmo pode falar a palavra a teu favor e sarar. Essa é uma das maneiras. Sem excluir Marcos 16, 18. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sem excluir Tiago 5. A partir do versículo 13. Que diz para chamar os presbíteros e ungir com azeite os enfermos. Você está doente, membro? Cobre do teu pastor. Você tem desejo de ser ungido? Cobre dele. Abre a Bíblia em Tiago 5, a partir do versículo 14, diz: eu quero isso aqui. O senhor é meu presbítero, é meu pastor. O senhor não é meu pastor só para pegar meu dízimo, só para pregar para mim. O senhor é meu pastor também para me atender nisso. Eu quero. A Bíblia está mandando. Aleluia. O Espírito Santo caiu. Pedro parou. Ficou observando as pessoas ali. Aquele barulho, aquela alegria, aquele júbilo. Aí Pedro disse: que? Pode alguém recusar o Espírito Santo? Recusar a água, retificando, para que não sejam batizados? Esses que, como nós, receberam o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Você recebeu o Espírito Santo? Oh, graças a Deus, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo há 15 anos. Oh, que maravilha. Então se batize em nome de Jesus Cristo. Você vai recusar? Se você tem o Espírito Santo te guia em toda a palavra. São João 16, 13. Atos 10, 47, 48. Pedro mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor. Aí chega Paulo, o grande missionário de Deus, em Éfeso, e fica sabendo: aqui tem uma igrejinha. Que bênção, uma igreja, eu vou visitar. 12 membros. Paulo chegou a Atos 19. Vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Foi a pergunta de Paulo. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eis a importância do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Nós, os pregadores, precisamos do Espírito Santo para ungir as mensagens. A igreja precisa do Espírito Santo para trazer santidade, para trazer poder, para trazer força, para trazer júbilo, para trazer alegria ao coração, para fazer você se descarregar das mazelas da vida aqui na presença de Deus, imbuído no Espírito. Eles disseram para Paulo:
nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Paulo, uma inferência minha, tá? Puxa, vocês são atrasados, hein? Vocês não sabem nem que haja Espírito Santo. Vocês são atrasados. Se vocês me respondessem assim, não, nós não recebemos o Espírito Santo. Mas vocês disseram que nem sabem que haja o Espírito Santo. Em que sois batizados então? No batismo de João. Paulo disse, o batismo de João foi bom. Ele batizou as pessoas antes de Jesus morrer na cruz. Ele não usava nome. O batismo dele era anônimo, não tinha nome. Não usava nome. Ele só dizia, eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Mas agora, o que está em vigência é o batismo com o nome. Aleluias. E no nome há poder para a remissão. No nome há poder para perdão dos pecados. Atos 10, 43. Todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Ô irmão Paulo, o que você está querendo dizer com isso? Que nós temos que ser batizados novamente? Sim, é isso que eu quis dizer. Vocês têm que ser batizados. E eles, tendo ouvido, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, versículo 5. E Paulo impôs sobre ele as mãos e veio o Espírito Santo. Graças a Deus. Batizados em Cristo. Gálatas 3, 27. Os que se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Batizados em Jesus Cristo. Romanos 6, 3. Nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Não batizados na Trindade. Essa é uma das verdades restauradas pelo ministério de Elias, de São Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A mensagem trazida pelo enviado de Deus, William Marion Branham. Feche teus olhos agora. Aleluia. Se aqui na audiência, aqui na igreja local, há alguém que não foi batizado ainda, não recebeu esse nome, e você gostaria de receber esse nome na tua vida, e quer que eu ore por você, você pode vir aqui à frente. Ou então, falar com um dos nossos diáconos, ou com o irmão Jesus, nosso auxiliar, após o culto. E nós te batizaremos. Se alguém está nos ouvindo em casa, conectado pela internet, e Deus te revelou isso, procure o pastor da tua cidade, ou mais perto da tua cidade, que prega a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, e peça o teu batismo em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, e você será um daqueles que Deus tira dentre os gentios para o seu nome. Atos 15, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Glória a Deus. A igreja fica em pé. Você que está doente, levante a mão. Essa palavra te sara. Essa palavra te restaura. Essa palavra te cura. Te abençoa. Da minha boca está saindo bênção sobre você. Em nome de Jesus. A bênção da vitória. A bênção da solução do problema. A bênção da multiplicação. A bênção da prosperidade. A bênção da espiritualidade, da cura. No nome de Jesus eu aniquilo essa doença. No nome de Jesus eu repreendo esse mal. E declaro as pessoas abençoadas, curadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja se assente. Eu vou passar para o irmão Jesus. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento ao irmão Oséias. Há tempo que isso me veio ao coração,
Eu não sei se ele está me ouvindo agora. Se ele não está me ouvindo agora, possivelmente ele ouvirá. Oséias. Oi? Não, não é não. Eu agradeço, irmão Oséias, por ter lançado no YouTube várias mensagens nossas, que tem alegrado o coração de muita gente. E quero te dizer, sinta-se na liberdade do Espírito. Qualquer outra mensagem que você queira jogar ali, você tem o meu apoio, o meu aperto de mão, a minha consideração por estar ajudando a evangelizar. Queremos dizer também que no YouTube, no canal Tabernáculo Ata, existem várias mensagens ali, várias mensagens nossas. Inclusive essa será lançada ali. Aquela relíquia, Apocalipse, que foi pregada na década de 90, está ali. A mensagem Deus é o nosso Deus, que nós pregamos um encontro na década de 80, um encontro nacional em Goiânia. Entrou alguém e postou uma mensagem ali, um comentário. Entrou alguém e disse assim: e eu tinha 13 anos, eu estava nesse culto nesse dia. Eu tinha uma grande saudade disso. E hoje eu estou tendo o privilégio de ver. Aquele culto marcou a minha vida. Aquele culto foi uma bênção para a minha vida. Certamente isso alegra o nosso coração em saber que nós entramos com uma parcela, ainda que mínima, em prol do povo de Deus. Deus continue vos abençoando. Todos irmãos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Todos